Então, pessoal, nós falamos quando acontece sem fecundação, né? Então, quando acontece sem fecundação, o ovário ele sobe para o útero e aí nós não temos, né, o desenvolvimento ali do embrião porque ele não foi fecundado, né? O óvulo não foi fecundado. E então, o útero ele realiza, né, essa contração e onde ele elimina todo o sangue, toda a parte de sangue, que é onde a gente chama que a gente tem a nossa menstruação, certo? Além disso, agora nós vamos falar quando acontece a fecundação. Então vamos de novo. Nós temos um útero, 2 ovários, 2 tubas uterinas e uma vagina. Todo mês o nosso corpo ovula, a mulher ovula e ela libera óvulo na sua tuba uterina, correto? O período fértil da mulher é quando ela tem essa ovulação e é quando ela elimina esse óvulo na tuba uterina, que é 14 dias após o primeiro dia da ovulação. Porém, 3 dias antes e 3 dias depois, o ovário continua ali eliminando, né, óvulos na tuba uterina. Quando neste período, ou pode ser também, como eu disse para vocês, em outro período, a mulher tem a relação e acontece ali, o homem elimina o espermatozoide na tuba uterina da mulher e ele fecunda, ele consegue fecundar um óvulo, né? Então ele conseguiu ali fecundar um óvulo e esse óvulo fecundado subiu para o útero, né? Quando ele está fecundado, e aí nós iniciamos uma gestação. Tá? Então, nós precisamos ter um óvulo e nós precisamos ter um espermatozoide para ter a fecundação, para ter início a uma gestação, tá? Não tem como a gente ter uma gestação se a gente não tem esses dois tipos o óvulo e o espermatozoide, tá? Bruna, por que você tá falando isso? Porque a mulher pode ter problema na ovulação e não eliminar o óvulo, como o homem também pode ter problema no espermatozoide, né? Por quê? Porque quando ele elimina, né, o que a gente chama ali, que sai ali do homem, ele não tem somente espermatozoide, ele tem vários líquidos a hora que ele elimina, tá? Na ejaculação. Porém, nem sempre esse homem tem espermatozoide, tá? E para isso tem um exame específico que a gente vai falar, que é o espermograma, que avalia se o homem tem uma quantidade suficiente ou se ele tem espermatozoide para realizar uma fecundação. Porque tem vários homens que têm problema para engravidar, que não engravidam, porque tem o tubo interrompido, tem problemas na ejaculação, enfim, vários outros problemas que a gente também vai falar no final dos nossos vídeos, quando a gente for falar de patologias que envolvem todo esse sistema, tá bom? Então, nós damos continuidade e eliminou o óvulo ali na tuba uterina, o espermatozoide veio e fecundou esse óvulo. O óvulo fecundado sobe para o útero. Quando ele sobe para o útero e ele está fecundado, ele já cria o que a gente chama de saco gestacional, que é o que mais para frente vai virar a placenta. Por enquanto, não. Por enquanto, ele é chamado de saco gestacional. Esse saco gestacional, com a produção hormonal, uma produção que o ovário começa ali a produzir um hormônio específico da gestação, que é o beta, tá? Começa a produzir o beta-HCG e aí esse saco gestacional, ele tem que se fixar na parede onde estava aquele sangue, onde está aquele sangue no útero, naquela parede espessa do útero. Então, o saco gestacional, ele tem que ir e se juntar a essa parede, ficar ali pregadinho, né, junto a essa parede. O que acontece em algumas mulheres é que quando cria-se o saco gestacional, ele não segura. Por quê? Porque o ovário não produz a quantidade suficiente de beta-HCG, que é o hormônio. Então, a mulher não tem essa produção e aí esse saco gestacional não gruda-se por inteiro. Fica uma parte, né? E essa parte não fica ali grudada na parede ali do útero. E aí a gente vai, quando vai fazer ultrassom, observa-se que tá com deslocamento, né? Que eles falam assim, tá com deslocamento de placenta, né? Tá. O que quer dizer? Que tem a parede e o saco gestacional. E aqui sobrou um espaço porque ele não se grudou na parede do útero. Então, é indicado, né, pra mulher tomar
um remédio e também colocar na vagina hormônio. Tanto ela vai tomar quanto ela vai colocar o hormônio para esse saco gestacional grudar na parede do útero, né? Para ela não ter perca. Por quê? Se ele não grudar na parede do útero, o útero imagina que ele não está fecundado, tá? Porque ele não grudou. Então, se ele não grudou, o útero fala assim, se ele não chegou, não teve produção de hormônio de fecundação, então ele não está fecundado, né? Ele é um óvulo vazio. O que o útero começa a fazer? A se contrair para eliminar esse óvulo. E aí é onde a gente acontece o aborto. Isso acontece muito entre as 3 primeiras semanas, né? Ali que é o tempo que ele tem, que ele vai começar a se grudar, né? Ali, formar esse saco gestacional nos 3 primeiros meses, né? Que ele começa que ele gruda-se ali. E aí a mulher tem um escape de sangramento, quando tem esse deslocamento, tem que ficar em repouso absoluto. Pessoal, em nenhuma parte da gestação é normal sangue, tá? Nem no início, nem no meio, nem no final. Gestação não pode ter sangue. Se a mulher está sangrando, não é normal, ela tem que buscar uma ajuda médica, ela tem que ir no hospital, ela tem que ir na maternidade, ela tem que ir no UPA, enfim, ela tem que procurar uma ajuda porque não é normal. Porque o sangramento, ele acontece, como eu disse para vocês, quando o útero está realizando uma contração para eliminar, que depois ele vai realizar uma contração, que é a contração do parto, para eliminar o feto, tá? Que a gente vai chegar lá até a gente falar do feto, porque até então nós estamos falando de um embrião. Embrião é diferente de feto, tá? O embrião, ele ainda não tem todos os órgãos formados. A gente só começa a chamar de feto quando nós temos todos os órgãos já formados. 2 braços, 2 pernas, os olhos, o nariz, a boca. Então, é só nesse período que a gente fala que é um feto. Antes disso, a gente chama de embrião. Porém, o coração, ele começa a bater a partir da 12ª semana. Que a gente consegue escutar nos aparelhos a partir da 14ª. Porém, a partir da 12ª semana, a gente já consegue escutar, né, ali o coraçãozinho do bebê, o batimento do bebê. A gente não conta por meses, nós contamos por semanas. Então, ao total, a gente tem 40 semanas uma gestação, sendo que pode chegar até 42 por um erro ali de fecundação, que a gente não sabe, como eu disse para vocês. Ali a gente tem uma semana, né, de fertilidade, pode ter outros períodos que a mulher engravidou, então a gente não tem uma exatidão do dia que a mulher tenha engravidado. Então a gente sempre pode segurar ali até 42 semanas com erro de mais ou menos 2 semanas. 2 semanas para menos, como 2 semanas para mais, tá? É muito difícil quem chega às 40 semanas e quem chega às 42 semanas, tá? A maioria das mulheres não chegam, que a gente chama de data prevista do parto, tá? Que é a DTP, né? Que é a data prevista para o parto. Muitas mulheres não chegam, têm o bebê antes, mas não quer dizer que ela tá antes da hora, tá? Quer dizer isso que eu estou dizendo para vocês. Pode ser que a data de fecundação foi diferente ali da data que o médico observou, que a ultrassom observou, pode ter sido diferente, e aí ela teve esse parto 2 semanas antes, né? Ou, como a gente diz, até 2 semanas depois. Então a gente conta por semanas, né? 4 semanas a gente classifica que seria um mês. Porém, é a partir da data que a gente começa. Então, a gente fala assim que não é correto você falar que tá com 1 mês, 2 meses, 3 meses. Porque se a gente for avaliar, uma gestação ela tem 10 meses, tá? 10 meses completo. 10 meses, né, incompletos, que a gente não entra no 10º mês. Ou seja, 9 meses completos. Porque às vezes a gente imagina, deu 9 meses, vai ganhar. Não, ainda você tem que andar mais 4 semanas para poder ganhar o bebê dentro dos 9 meses, tá? Quando você entra no 9º mês, você ainda tem que ir mais 4 semanas ali para você andar, para você ter o neném. Então, enfim, completa-se 10 semanas. Perdão, 10 meses, né? Por isso que é errado a gente falar que tá de 9 meses, que tá de 8 meses, que tá... Enfim, porque a nossa gestação, ela tem 10 meses e não 9 meses. E a gente conta por semanas, tá? Ao total são 40 semanas, podendo chegar em 41, como eu disse pra vocês, ou até mesmo em 42 semanas, tá? Então, voltando, o saco gestacional, ele tem que se grudar ali na parede do útero, né? Se fixar na parede uterina, nessa parede espessa que tá cheia de sangue, para esse sangue irrigar esse saco gestacional, para esse saco gestacional virar o quê?
esse saco gestacional virar uma placenta, né? Qual que é a função da placenta? A função da placenta é proteger ali o embrião, né, com o líquido amniótico e nutrir o bebê. Então a placenta ela tem 3 graus. Ela tem grau 1, grau 2 e grau 3, tá? Grau 3 é quando tá perto do parto. Porque essa placenta ela vai envelhecendo conforme vai passando as semanas. Então, quando ela pode iniciar, ela tem que iniciar no grau 0, tá? Que é o maior tempo que ela nutre, tá? Bruna, tem outras formas de nutrir o bebê? Tem, tá? O cordão umbilical é uma dessas nutrição. E além disso, nós temos mais 3 artérias que também irrigam, também levam oxigênio e nutriente para o bebê. O líquido amniótico também tem nutrientes para o bebê e a placenta. Então a gente tem diversos tipos de nutrientes. Por isso que a gente fala para a mulher não se preocupar, que às vezes ali com 6, 7 meses ela vai fazer um exame e ela vê que a placenta dela tá grau 3, né? E a gente fala para não se preocupar, porque tem outras formas ali de nutrir e o bebê crescer. Não adianta a mulher, gente, a gente ouve muito assim, que a mulher está comendo por 2, né? Isso não interfere no bebê, no peso do bebê. A mulher comer muito pro bebê vir gordo, isso não existe, tá? O que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente na alimentação, é a alimentação com doce. Porque quando a gente tem uma gestação, nós ficamos propícias a desenvolver uma diabetes gestacional, tá? Então é isso que a gente tem que ficar de olho, ter uma boa alimentação para não desenvolver um problema aí de uma diabetes gestacional que pode vir a ocorrer um parto prematuro, que a gente também vai falar que é pré-parto prematuro. Até 36 semanas é classificado ainda como parto prematuro, como o bebê sendo prematuro. A partir das 37 semanas não é mais prematuro, já é um bebê classificado, né, normal, né, não é mais prematuro. Antes disso é classificado como prematuro e vem também ali na certidão de nascimento, falando que esse bebê é prematuro, veio antes do tempo, aí vem a quantidade de semanas que ele veio, tudo certinho, porque isso pode interferir mais tarde, tá, no crescimento dessa criança, porque um bebê prematuro, nós vamos falar também, ele pode vir com problemas de coração, pode vir com problemas de glicemia, e isso futuramente pode desenvolver algum problema. Então é importante a gente sempre lembrar quando um bebê é prematuro ali e colocar, fixar nesse documento, né, colocando que esse bebê é prematuro, tá? Então voltando ali, esse saco gestacional, ele tem que se juntar com essa parede desse útero. E aí, quando ele não se junta, ele tem um sangramento, que a gente fala que é deslocamento de placenta. O paciente tem que ficar de repouso total e fazer a utilização do medicamento. Além disso, a gente tem a inibina. A inibina é um hormônio também que é colocado no hospital, né? Quando a mulher tá com muita perca de sangue aí interna, para tentar segurar ali o embrião. E a inibina também é um dos medicamentos utilizados no hospital para estar segurando o embrião. Então, ela teve, né, e começa a desenvolver esse saco gestacional. Esse saco gestacional desenvolve, formando a placenta, que a gente falou que tem 3 tipos de grau de placenta. Começa no grau 0 e vai até o grau 3, que é quando ela vai envelhecendo conforme a gestação vai passando, tá? Então, ali inicia, vamos colocar que o paciente não teve um deslocamento, ali se inicia a divisão genética, né? Por quê? Porque ele recebeu o código genético do pai e tem o código genético da mãe. E aí se forma um novo código genético. Então não é mais o seu código genético, é um outro código genético que ali está sendo desenvolvido e começa a desenvolver células, começa a surgir células. Como eu disse para vocês, o coração do bebezinho, né, do embrião, começa a bater com 12 semanas, né? Mais ou menos 2 meses e pouquinho, né? Quase 3 meses é quando o coração ali do embrião começa a bater, né? Começa a ter o batimento cardíaco. O batimento do cardíaco do bebê, ele é muito acelerado. Ele é 176, 182. O nosso hoje é 70, 80 batimentos por minuto. E o do bebê, ele é muito acelerado. Ele é um batimento cardíaco acelerado, devido ele ser um embrião ainda, tá? Então isso interfere porque ele precisa de muita oxigenação para o desenvolvimento das células, para essas células começarem a se multiplicar rapidamente, né? Para ele vir a se desenvolver, tá bom? Isso vai desenvolvendo com o código genético do pai e o código genético da mãe.
E aí a mulher tem o seu primeiro sintoma. Qual que é o, vamos dizer, muitas mulheres sentem enjoo, mas o principal sintoma é o atraso na menstruação. Então aí depois de um mês, a mulher tem o primeiro sintomas, que é o atraso menstrual. Por que acontece o atraso menstrual? Porque não ovulou, né? O ovário, ele não teve ovulação, então não vai ter menstruação, porque ele não ovulou, porque a mulher está grávida, né? Por isso que não tem a gestação. E aí a mulher compra um teste de farmácia e faz ali o teste. Sendo que esse teste pode dar positivo ou negativo. Por quê, Bruna? Porque lembra que eu falei pra vocês que quando a mulher engravida, ela começa a desenvolver o hormônio beta-HCG, que é o hormônio que o teste de gravidez ali de farmácia detecta no teste rápido, tá? Porém, ele não é 100%, porque se a mulher tiver com baixa de hormônio de beta-HCG, que no caso aí, igual eu falei pra vocês, de um deslocamento, ele não vai detectar, ele vai dar falso, sendo que a mulher realmente está grávida, tá? Então o ideal é fazer um teste ali de farmácia, e se você ainda continuar com dúvida, você faz um teste de sangue, tá? Lembrando que quando você faz o teste de farmácia, também é indicado que faça um teste de sangue e depois já faça a ultrassom. Porque pode acontecer de ter uma gravidez ectópica. O que é uma gravidez ectópica? Quando o óvulo é fecundado, né, ali na tuba uterina, e ele não sobe para o útero, ele fica ali na tuba uterina, né, e ele começa a se desenvolver na tuba uterina. O que acontece quando ele começa a se desenvolver na tuba uterina, pessoal? Ele não vai continuar. Essa pode ser uma gestação que o bebê pode vir a morrer, né? E não ter uma sequência porque ele não tem espaço, ele não tem irrigação sanguínea. Então é importante. E vai dar positivo, tá? Vai dar positivo tanto no sangue quanto no teste de farmácia. Então aí a importância da ultrassom, de estar fazendo essa ultrassom para observar ali onde está essa gravidez, essa gestação. Se está no útero mesmo, se é uma gravidez ectópica, ver se tem ali o deslocamento de placenta. Então, essa primeira ultrassom é muito importante, né? Tá fazendo para estar avaliando todo esse ciclo.